Olá, meu nome é Franco Scorteganha e eu vou falar hoje a respeito do superendividamento. A Lei 14.181 de 2021, conhecida como Lei do Superendividamento, trouxe mudanças importantes no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Foi incorporado um novo capítulo à legislação consumerista, com a inserção de mecanismos de prevenção e tratamento ao consumidor, pessoa natural e de boa-fé que se encontra superendividado. O artigo 54A dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. No parágrafo 1º do artigo 54A, o próprio legislador conceituou o que se entende por superendividamento. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de um consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. No que tange à prevenção, podemos destacar que a lei alterou os princípios da política nacional das relações de consumo, fomentando ações de educação financeira e prevenindo e tratando o superendividamento como forma de evitar a exclusão social. Alterou também os instrumentos da política nacional das relações de consumo, com a instituição de mecanismos de prevenção e tratamentos de forma extrajudicial e judicial do superendividamento do consumidor pessoa natural e também com a instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos do superendividamento. Uma mudança profunda versa em relação aos direitos básicos do consumidor, que passou a abarcar a garantia da prática de crédito responsável, a preservação do mínimo existencial, esse entendido como o valor mínimo que o consumidor necessita para sua subsistência, e a informação dos preços por unidades de medida conforme caso a caso. Conforme visto, a legislação veio alterar o comportamento e dar dignidade a vários consumidores brasileiros que estão totalmente sem crédito, sendo que é necessário para viver em uma sociedade de consumo que a pessoa tenha crédito para a própria autoestima, seu bem-estar e para produzir para a sociedade, resgatando este consumidor e dando um direito de recomeçar. Estima-se que 30 milhões de brasileiros são considerados superendividados e não conseguem pagar suas dívidas, o que representa cerca de 15% da população brasileira. A lei buscou classificar o consumidor superendividado, protegendo apenas aquele superendividado passivamente,
que sofreu um acidente da vida, aconteceu alguma coisa que leva ele a ficar nessa situação de superendividado, como, por exemplo, o divórcio, a doença, alguma morte. A lei também buscou proteger o superendividado ativo inconsciente, aquele que não quis se endividar, porém, em decorrência do abuso da publicidade, do marketing, combinado com um assédio na concessão de crédito, acabou comprando mais do que deveria. Um exemplo tradicional é o nosso cartão de crédito. Conforme visto, a lei inovou, trazendo técnicas de prevenção ao superendividamento, dentre elas podemos citar a regularização da publicidade, a contemplação ao direito de arrependimento, o fornecimento de crédito responsável, regras específicas em relação aos contratos conexos, a proibição de práticas abusivas e estabeleceu sanções pelo descumprimento dessas etapas. Além disso, a lei é fixada sobre o prisma de 5 princípios considerados como pilares na legislação. O primeiro, o reconhecimento do superendividamento como fator de exclusão social. O segundo, a prevenção do superendividamento através de práticas de crédito responsável. O terceiro, a verificação da boa-fé na concessão e cobrança de dívidas. O quarto, assegurar a preservação do mínimo existencial. E, por fim, o quinto, a instituição de procedimentos de repactuação de dívidas de forma conciliatória ou compulsória. O tratamento ao consumidor de forma administrativa tem previsão no artigo 104C, onde o legislador estabeleceu a competência dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para buscar a repactuação dos débitos do consumidor de maneira administrativa. Veja o artigo. Compete concorrentemente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas nos moldes do artigo 104A deste Código. No que couber com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associadas. Já na forma do tratamento ao superendividamento, temos a repactuação de dívidas através da conciliação judicial, onde a legislação trouxe a possibilidade do juiz, a pedido do consumidor, marcar uma audiência global de repactuação de seus débitos com todos os seus credores, onde será apresentado um plano para pagamento de 5 anos e o consumidor não poderá se beneficiar da lei novamente pelo prazo de 2 anos. Conforme estabelece o artigo 104A,
a requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívida com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54A deste Código, no qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservando o seu mínimo existencial nos termos da regulamentação e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Além disso, a legislação trouxe ao credor que não comparecer injustificadamente à audiência algumas sanções. A primeira, a suspensão da exigibilidade do débito. A segunda, a interrupção dos encargos de mora. A terceira, a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor. O pagamento a esse credor será estipulado para ocorrer apenas após o pagamento de todos os demais credores presentes na audiência conciliatória. Já no caso de a conciliação ser positiva, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo judicial. Por fim, a lei traz a possibilidade do processo de repactuação de dívidas através do plano judicial compulsório, conforme estabelece o artigo 104b. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. O parágrafo 4º estabelece que o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previstos no artigo 104A deste Código. Isso se aplica em no máximo 5 anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias, contados de sua homologação judicial, e o restante do saldo devido será em parcelas mensais iguais e sucessivas. Eu sou o professor Franco e você viu sobre a lei do superendividamento.